Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra de Gestão da Diversidade e Inclusão, que será proferida por Eduardo Dantas dos Santos, graduado em Administração pela Universidade de Brasília, consultor sênior na Falcone Consultoria, participante do Comitê de Diversidade e Inclusão da Falcone, atuou na DM Consultoria, Voltarim, Sebrae e Senado. Ao palestrante e a todos que se inscreveram, informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, localizada no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passaremos a palavra ao palestrante Eduardo. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou começar aqui a projetar o material. Assim que vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, por favor. Deixa eu... projetar a tela e eu projeto aqui o material. Já estão vendo? Sim, estamos. Está em tela cheia certinho, né? Assim. Tá, perfeito. Gente, queria agradecer primeiro o convite. É o segundo ano que eu falo na Semana Acadêmica de Administração. E é um orgulho, né, como ex-aluno de administração da UNB, voltar aqui para falar com vocês depois de um tempinho já de formado. Eu trouxe um material aqui especificamente para falar com vocês sobre gestão para resultados em diversidade e inclusão. E eu vou trazer o case da própria Falcone, tá? Que é a organização onde eu trabalho hoje em dia. Para começar essa exposição e trazer o tema com vocês, primeiro eu queria trazer alguns pontos. A minha apresentação pessoal, né? Então, esse é o Eduardo Dantas. Eu gosto de trazer tanto aspectos pessoais quanto aspectos profissionais. Então, eu sou filho caçula da Antônia Zilda, tenho sangue nordestino por parte da minha mãe, e minha família, por parte de mãe toda, migrou de Caraúbas, que é essa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte. À época, em 1958, tinha cerca de 5 mil habitantes, para Brasília. Então, eles fizeram essa migração de carro lá, cerca de 10 integrantes da família, no mesmo carro, vindo para cá. Então, vocês imaginam como que foi essa trajetória aí há mais de 60 anos atrás. Eu sempre gostei de esporte também, natação foi uma das grandes paixões da adolescência. Eu tenho algumas outras paixões. Viajar, uma delas, que com certeza me define bastante. Meus 4 cachorros, já avisando se tiver algum barulho aqui, possivelmente em algum deles. E meu namorado também, que acho que ano que vem vira marido, que já são 7 anos aí de relacionamento. E se fizer algum barulho também é ele, que ele está aqui do outro lado estudando. Do lado profissional, eu sou formado em administração pela UNB, fui membro da ADM logo no meu primeiro ano de Universidade de Brasília, estagiei tanto na Votorantim Cimentos, no Sebrae, no Senado, então tive essas experiências durante a minha vida acadêmica, fiz intercâmbio também para a África do Sul naquela época. Eu entrei na Falcone como trainee, atualmente sou senior consultant aqui na organização, já atuei em projetos tanto no segmento projetos públicos, né, tanto em projetos privados também. Aqui na Falcone eu fui líder do grupo de afinidade LGBTQIA+, que a gente tem durante 2 anos. Atualmente eu faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da nossa companhia, tem cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Então essa jornada internamente aqui em Diversidade e Inclusão já faz quase aí 4 anos que eu atuo internamente na área. Sou pós-graduando em Diversidade e Inclusão pela PUC Minas, foi a primeira pós-graduação na área que a gente tem aqui no Brasil. Especificamente, em setembro, eu finalizo minha pós-graduação, então estou aí bem ansioso já para finalizar esse step aí na carreira, que a gente vai ser bem importante. Na sequência, para quem não conhece um pouco da Falcone, eu trouxe aqui um slide de resumo, tá? A Falcone é uma consultoria de gestão. Ela nasceu dentro de uma universidade brasileira, ela é fundada pelo professor Vicente Falcone, e o objetivo principal e também grande sonho é de impactar positivamente a sociedade, né? A gente vai fazer isso
tanto ajudando as organizações a alcançar resultados excepcionais e justamente gerar esse impacto positivo na sociedade, mas isso só é possível se a gente implementar um modelo de gestão moderno, eficaz, focado nas pessoas e também pelos aspectos de hoje e sobrevivência das organizações, que seja também focado em tecnologia. Cerca de 95, mais de 95% das metas alcançadas nos projetos, então o que é pactuado ali no diagnóstico, no início dos projetos, a gente tem aí um sucesso de 95% dessas metas alcançadas. Ao longo dessa história já foram mais de 6 mil projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. Atualmente a gente tem mais de 1.000 pessoas colaboradoras, atuação em mais de 40 países, tem aí 37 anos de mercado, e o professor Falcone, a nossa CEO atual Viviane e outras pessoas da organização já publicaram diversos títulos. Então, a gente tem cerca de 30 títulos dentro aí do nosso portfólio. Então, livros bem importantes para entender um pouco mais de gestão e como a gente pode aplicar na prática das organizações. Então, só trazendo aí um resumo bem rápido sobre a Falcone, para caso alguém não conheça. De maneira muito sincera, a gente tem aqui alguns combinados, tá? Nosso horário é de 7 a 8h15. Fiquem super à vontade, porque aqui é um lugar para realizar uma troca aberta. Só vai fazer sentido no coletivo, então fiquem super à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas. Mostrem-se presentes, então, tanto no chat aí, ou também abrindo o microfone. Podem erguer a mão no Zoom, acredito que alguém pode me ajudar aí nesse quesito de organizar as perguntas. Enquanto não estiverem falando, só desligar o microfone para não ter nenhuma interferência aí ao longo do período. Tá bom? Com esses combinados, eu vou começar aqui a trazer alguns pontos importantes, tá? Por que a gente fala de diversidade e inclusão nas organizações? Acho que esse é um tópico bem recorrente para vocês, ou que fazem estágios, ou estão inseridos aí em empresa júnior, ou querem ingressar no mercado de trabalho, pensando por que isso é um tópico relevante, né? Então, quando a gente olha para a diversidade e inclusão, nos últimos anos, tem uma urgência muito grande de reduzir desigualdades na sociedade e de promover justamente essa maior diversidade nas organizações, tá? Isso tem diferentes escalas, dependendo de onde a gente está inserido, se é no Brasil, se é uma organização multinacional, mas eu acredito que é papel de toda a sociedade de reverter essas situações, tá? Que se fossem depender só, obviamente, se nada fosse feito, demoraria muito tempo para ser corrigido. Aí eu quero trazer alguns dados aqui que são um choque de realidade, tá? Demorariam cerca de 257 anos para atingir paridade de gênero aqui no Brasil. A gente demoraria cerca de 225 anos para que as pessoas mais pobres alcançassem a renda média do Brasil. Isso, obviamente, se nada fosse feito, né? Se tivesse nenhum impulso, nem governamental, nem das empresas em geral. Na sequência, eu tenho aqui alguns impactos interessantes, tá? Diversas pesquisas já trazem impacto de diversidade e inclusão nas organizações e eu trouxe alguns pontos para vocês. Primeiro, empresas mais diversas e inclusivas apresentam 63% de aumento de rentabilidade e produtividade quando elas são comparadas com organizações menos inclusivas. 50% de menos conflitos quando a gente compara com empresas em que a diversidade não é praticada ou não é um valor reconhecido. E eu trouxe aqui 2 prismas prioritários, tá? Como isso impacta especificamente. Quando a gente olha para a diversidade de gênero, é possível observar 25% de aumento de probabilidade de atingir uma rentabilidade acima da média, quando a gente compara com empresas com menos mulheres no time executivo, então em cargos de alta liderança, por exemplo. E sobre o prisma de diversidade étnico-racial, 36% de aumento da probabilidade de atingir uma rentabilidade acima da média também. Esses 2 prismas são prioritários aqui, olhando para o nosso país, né, para o Brasil. Então, eu trago os choques de realidade, como isso impacta positivamente caso a gente fomente essa diversidade e inclusão dentro das organizações. Na sequência, eu gosto de trazer também um estudo que é muito interessante, que ele foi feito com cerca de 13 mil empresas em 70 países, então um estudo com uma escala global, e foram vistos alguns impactos de ações quando a gente olha para a diversidade e inclusão de gênero. Então, 60% das empresas reportaram um aumento da
atratividade de talentos, então tendo essa vantagem competitiva, tanto no recrutamento e na retenção de talentos dentro da organização, obviamente, além de proporcionar maior pool de pessoas candidatas qualificadas. 59% das empresas reportaram maior criatividade, inovação e abertura, então há uma maior variedade de ideias diferentes, perspectivas e abordagens na resolução de problemas, que esses são cada vez mais complexos dentro das organizações, fortalecendo justamente fatores essenciais para a sobrevivência das organizações atualmente, que é a inovação e criatividade. 58% das organizações reportaram também uma melhora na imagem da empresa, então promover diversidade e inclusão e comunicar isso ao mercado melhora a sua imagem e contribui, obviamente, para a sociedade onde aquela organização está inserida. E 38% das empresas reportaram maior capacidade de avaliar o interesse e demanda do público consumidor. Então, um time diverso que ele possa representar justamente os diferentes tipos de perfis daquele público consumidor tem maiores chances de identificar necessidades e os comportamentos do público-alvo ali, né, do consumidor daquela empresa. E isso é extremamente relevante para que essas organizações se mantenham e sobrevivam e tenham aí, obviamente, uma perspectiva e pontos de diferenciação entre os seus concorrentes. Esses são os pontos que eu gosto de trazer, assim, tanto a importância de diversidade e inclusão e qual é o impacto dentro das organizações e como isso pode, de forma bem clara, ter um impacto na sociedade. Agora eu quero trazer para vocês alguns conceitos em relação ao respeito à diversidade, tá? Ponto-chave. A diversidade ela é composta por aspectos que podem ser muito variados de pessoa a pessoa e podem ser questões aparentemente aparentes ou pontos que só vão ser você só consegue saber ou ter certeza se a pessoa se sentir confortável, ter um ambiente seguro, acolhedor e possa declarar isso para você. Então, tem vários aspectos aí da diversidade que elas são, de fato, inerentes a nós. E a criação desse ambiente diverso, ele é essencial para que a gente consiga fomentar e mudar parâmetros dentro das nossas organizações. Isso não vai acontecer naturalmente, né? Então precisa ser fomentado. Aqui eu trago alguns pontos, faço essa correlação com um iceberg, por exemplo. Então, como eu falei, tem alguns aspectos de diversidade que eles são perceptíveis, entre aspas, né? Então, o gênero de uma pessoa, qual a sua raça, se ela tem alguma complexão física, uma deficiência física. Mas os outros aspectos, a pessoa só vai, se ela se sentir confortável, ela pode declarar isso para você ou dentro da organização. E caso ela não declare, vai ser uma inferência das outras pessoas sobre esses tópicos. No caso, orientação afetivo-sexual, identidade de gênero, a experiência profissional de cada um, a sua origem, né, pensando em nacionalidade, as suas crenças, condição social e saúde mental, por exemplo. Então, esses são pontos muito característicos em o que é perceptível e o que não é perceptível em relação à diversidade e inclusão. E nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência de se aproximar de pessoas semelhantes a nós e repelir aquilo que é considerado diferente, tá? Então, esses são processos aí cognitivos também conhecidos como viés. E esse é um ponto fundamental porque a diversidade e inclusão precisa ser fomentada. Justamente porque, como a gente gosta e quer se aproximar de pessoas similares a nós, muitas vezes as pessoas diversas elas não têm espaço dentro das organizações por isso. Então, vários pontos precisam ser mudados dentro das organizações justamente para fomentar um público mais diverso, né? Pessoas candidatas e pessoas colaboradoras mais diversas e também que elas se sintam 100% incluídas naquele local. Por isso que é extremamente importante que, ao mesmo passo que a organização vá investir em diversidade, pensando em várias camadas, né, dessa diversidade, uma diversidade, por exemplo, de regiões diferentes do país, de crenças religiosas, de orientação afetivo-sexual, identidade de gênero, de raças, formações diversas, entre vários outros pontos. Se a gente investe nesse ponto, o que pode acontecer? Você, obviamente, vai aumentando a sua representatividade dessas camadas de diversidade dentro da sua organização, só que se você e a sua organização não investirem em uma inclusão efetiva, isso só vai gerar um ambiente onde as pessoas diversas não sintam
não se sintam seguras, não sintam que podem ser quem elas são de verdade, isso não vai ser um ambiente inclusivo. Então, a gente tem que investir nos dois passos na mesma velocidade, nos dois quesitos, né, na mesma velocidade, tanto na diversidade quanto na inclusão. Então, a diversidade é justamente o produto de uma inclusão efetiva. Então, gosto de trazer esses pontos-chave porque eles são essenciais para o sucesso e perenidade de iniciativas em diversidade e inclusão e, obviamente, o impacto muito significativo nos resultados dessas organizações. Na sequência, eu quero trazer já, focando no case da Falcone, qual é o nosso compromisso, tá? Quando a gente olha um time que valoriza tanto a sua multiplicidade, exerce a sua responsabilidade com a sociedade, é um time que, para nossa percepção, alcança mais altos patamares de resultado. Então, a Falcone é comprometida justamente com essa geração de resultados, com a responsabilidade com a sociedade e respeito às pessoas. Ao longo da exposição aqui, eu vou trazer alguns pontos principais. O primeiro deles é a estratégia. Como esse tema se conecta com a visão de longo prazo da Falcone e com a nossa estratégia como organização. Como atuamos? Então, o que a gente tem feito em prol da sociedade em um ambiente mais diverso e inclusivo é justamente pensando como essa gestão para resultados em diversidade e inclusão é realizada internamente. Um dos pontos-chave para a gente é que, como nós somos uma consultoria e gestão é o nosso norte principal, o programa de diversidade e inclusão ele virou um projeto interno. Então, eu atuo aqui desde o início nesse projeto e a gente aplica, de fato, gestão para a mudança desse cenário e desse patamar. Outro aqui, ponto relevante, são os pontos decisivos, que é qual o papel do time no fortalecimento e perenidade das iniciativas que a gente tem aqui internamente. Quando eu falo da estratégia, a gente tem um foco chave nos objetivos de desenvolvimento sustentável, então, conectando a necessidade de reduzir desigualdades e atingir equidade explicitada por esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, do Pacto Global. Aqui a gente foca em 4 principais. O primeiro deles é o ODS número 5, de igualdade de gênero, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, que ele é correlacionado especificamente com diversidade e inclusão. O ODS número 10, que é a redução das desigualdades. Então, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, né, promovendo a inclusão social de grupos fragilizados. Aqui a gente faz uma releitura desse ODS pensando nos grupos minorizados que a gente tem aqui internamente da Falcone e onde a Falcone está inserida, né, no Brasil. O ODS número 4 é educação de qualidade, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. O ODS número 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Inclusive, no ODS número 8, a nossa CEO Viviane Martins e uma das pessoas embaixadoras desse ODS. Então, aqui onde a gente ancora a nossa estratégia de diversidade e inclusão, é o que norteia todos os nossos pontos a seguir. Mais para frente, eu vou trazer um pouco mais, além dos ODS, quais são os outros fóruns e compromissos que a gente tem, que estão conectados diretamente com a nossa estratégia. Mas aí, ao longo do case, eu vou trazendo esses exemplos aqui para vocês. Aí, esse é um dos pontos-chave em relação à estratégia nossa atualmente. Na sequência, eu gosto de trazer os pontos decisivos, que é pensando como o nosso programa de diversidade e inclusão se ancora, pensando em fatores críticos de sucesso, a gente pensando como ponto-chave, a liderança, tá? O tema ele deve estar na agenda da alta liderança, então aqui ele está extremamente conectado com a nossa CEO Viviane Martins, com as pessoas sócias da Falcone. Isso garante justamente que as necessidades que estão sendo mapeadas, elas vão ser endereçadas e que o time seja positivamente contagiado. Então, que a gente perceba nas lideranças da nossa organização que elas atuam e são engajadas no tema. De ponto 2 são as motivações, tá? Aqui eu gosto de frisar para a gente que é o certo a se fazer, mas tem organizações que, seja por responsabilidade social ou impacto nos resultados, ou ambos, é justamente fundamental que a gente entenda e reforce o porquê do trabalho de diversidade e inclusão. Aqui a gente reforça claramente o nosso objetivo de impactar positivamente a sociedade. Um fator número 3 é fatos e dados.
Esse é um ponto imprescindível e chave para sucesso e para a gente obter resultados em diversidade e inclusão, tá? Então, a gente utilizar a base de dados para tomada de decisão. Então, mapear qual a situação atual da organização. Então, como é a nossa diversidade, quais são os pontos que não estão de acordo com as melhores práticas de mercado, as empresas têm as melhores representatividades, o local onde a gente está inserido. Então, pensando como é formada a sociedade brasileira, se a gente enxerga essa mesma representatividade dentro da organização, além do aspecto da diversidade, também a gente entender qual a nossa situação atual em relação à inclusão. Então, fazer uma pesquisa bem robusta para entender todos os aspectos críticos e se a gente está tendo um ambiente inclusivo para todas as pessoas. E, obviamente, depois, com essa gama de informações, então, embasado em base de dados, a gente tomar decisões, traçar nosso planejamento estratégico de futuro e, obviamente, medir a evolução disso. Então, como a gente vai, passo a passo, alcançando aí as nossas metas e estamos cada vez mais próximos aí de alcançar os nossos objetivos, metas e planejamento estratégico. Passo número 4 é a educação para a mobilização, tá? A educação é um instrumento poderoso para gerar mudanças, tanto em atitudes e perspectivas internas que as pessoas têm. Colocar todo mundo na mesma página em relação à temática de diversidade e inclusão e todos os pontos correlacionados. E, obviamente, sensibilizar as pessoas, tá? De todas as camadas de diversidade que a gente tem internamente como prioritários. Esses aqui são os principais 4 pontos decisivos na nossa perspectiva, tá? E agora eu vou entrar no passo a passo de como a gente atua atualmente, tá? A gente tem aqui, como eu falei para vocês, a análise de um cenário como fundamental, né? Então, a gente tem várias ações ao longo desses anos, a gente está investindo em diversidade e inclusão desde 2018, e a gente identificou 5 pilares chaves que são essenciais para o nosso sucesso e que gerem todo o nosso programa de diversidade e inclusão. Então, a gente sempre vai trazer alguns exemplos aqui ancorados nesses pilares. O primeiro deles é a governança, tá? Então, em relação à governança, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão, que eu vou falar para vocês de maneira mais abrangente, grupos de afinidade, a gente tem umas rotinas periódicas para que essa governança rode e se mantenha viva, fóruns de discussão específicos com a liderança, a jornada da liderança inclusiva, onde a gente está de maneira periódica dentro de agendas já pré-existentes, como reunião de conselho, reunião da nossa CEO com os seus diretos e diretas, entre vários outros pontos internos. E mecanismo de engajamento e reconhecimento de pessoas voluntárias. Atualmente, a gente tem mais de 450 pessoas voluntárias em diversidade e inclusão presentes em pelo menos um dos grupos de afinidade. De maneira mais ampla, eu vou trazer para vocês aqui qual é a governança do programa de diversidade e inclusão da Falcone. Então, essa governança forte, ela vai garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e fomentar de forma transversal o tema. Dentro desse tripé da governança, a gente tem o Comitê de Diversidade, a gente responde diretamente para a nossa presidente, para a Viviane Martins, e esse comitê é composto por sócios e sócias da Falcone, pessoas da alta liderança e representantes do time também. E, obviamente, esse comitê é formado por pessoas que representem essas temáticas de diversidade que a gente tem como prioritárias. Então, representantes da comunidade LGBT, QIAP+, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e assim por diante. Pessoas de cursos diversos, assim por diante. O comitê ele é responsável por definir as diretrizes, validar e executar ações estruturais aqui relacionadas à diversidade e inclusão. Do outro lado, a gente tem os grupos de afinidade e pessoas voluntárias. Então, essa é a atuação voluntária do time. Como eu falei, a gente tem mais de 450 pessoas atualmente voluntárias. São responsáveis por levantar necessidades do time correlacionadas à DI e apoio na execução das ações também. E o apoio ao negócio, a gente a tradução para corporativo, tá? Aqui internamente. Então, o corporativo fica responsável também por propor e executar ações em diversidade e inclusão ao longo desse período. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como essa governança roda também ao longo da fala. E, gente, se já tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e fiquem super à vontade, tá bom?
Na sequência, eu gosto sempre de trazer e correlacionar quais são os grupos de afinidade que a gente tem aqui internamente na Falcone, tá? O primeiro deles é o Falcone 8.03. Essas logos que vocês estão vendo aqui abaixo dos nomes são as logos dos próprios grupos de afinidade. Então, a gente tem o Falcone 8.03, que cuida de equidade de gênero e parentalidade, pensando que esse tema, né, é papel tanto de mulheres e de homens em prol desse ambiente com equidade de gênero. A gente tem o Sem Limites, que ele foca aí na temática de pessoas com deficiência, pensando numa sensibilidade ponto a ponta, de proporcionar também um ambiente com equidade de oportunidades para pessoas com deficiência, entre vários outros aspectos. Comunidade LGBTQIA+, a gente tem o BIU, abordando orientação afetivo-sexual, identidade, expressão de gênero. O grupo Cora, ele foca na temática étnico-racial, pensando na realidade brasileira, com foco em pessoas negras, principalmente. O Talento Sem Fronteira é o nosso maior grupo com camadas de diversidade. Aqui a gente está falando de formações diversas. Para a consultoria, esse é um tema que foi bem relevante para a gente desde o nosso início de atuação em diversidade e inclusão, pensando em formações diversas, porque pessoas com diferentes formações vão trazer perspectivas diferentes ao longo dos projetos, e isso é fator-chave para a inovação e resolução de problemas complexos dentro de projetos e com os nossos clientes. Então, formação acabou sendo um fator-chave ao longo aí da nossa trajetória em diversidade e inclusão. Quando a gente fala em experiências, a Falcone é uma empresa multinacional. A gente tem operação tanto nos Estados Unidos quanto no México. Então, a gente debate muito, obviamente, além de projetos em diversos países, ali mais de 40 países, a gente debate muito as diferenças culturais, tanto em relação ao nosso time, né, tanto o time do México, dos Estados Unidos e do Brasil, e também as diferenças culturais dos locais onde a gente atua com os nossos clientes, né? As empresas contratam a gente aí, localizadas em outros países, as empresas multinacionais. Em experiências também, a gente debate sobre as diversas regiões do país. Então, a Falcone é uma empresa que tem base tanto em Brasília, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Só que os escritórios físicos ficam em São Paulo e Belo Horizonte. E se a gente for perceber, quando a gente olhava muito os nossos dados, tinha uma concentração muito alta de pessoas colaboradoras do Sudeste. Então, a gente começou a investir e acompanhar os nossos números e ter um direcionamento para atrair pessoas de outras regiões do país. Então, pensando em Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, principalmente Norte e Nordeste, que era as menores representatividades dentro do nosso quadro. Então, a gente atuou muito fortemente para aumentar essa representatividade de outros estados, exceto Sudeste, ou de outras regiões do país, exceto Sudeste. A gente também, dentro do Talento Sem Fronteira, olha para realidades socioeconômicas diferentes, pensando, obviamente, no Brasil, a gente tem uma discrepância muito grande em relação às realidades socioeconômicas. Esse é um ponto-chave. E desde o ano passado, a gente começou a estudar a viabilidade, como a gente poderia também atuar em relação a pessoas refugiadas, né? Pensando que a gente está cercado por uma movimentação e migração de pessoas refugiadas no Brasil. Isso se mostrou muito presente e impactante nos últimos anos. Então, esse foi um tema que a gente começou a estruturar para trabalhar, e esse ano a gente está acompanhando aí o Fórum de Pessoas Refugiadas da ONU também, para entender como organização a gente pode impactar nessa temática. E aqui, como os grupos atuam. Então, como é realizada a gestão desses grupos, tá? A gente tem papéis e responsabilidades. Para cada grupo de afinidade, a gente tem uma pessoa sponsor que patrocina a iniciativa pela perspectiva da alta liderança, tá? Garantindo esse apoio, visibilidade das iniciativas da companhia. Então, a gente tem ou uma pessoa sócia ali, ou uma pessoa da alta liderança da organização. Cada grupo de afinidade tem pontos focais, então 2 a 4 pessoas são pontos focais desses grupos, para garantir ali a frequência dos encontros, o alinhamento com a estratégia de diversidade e inclusão da Falcone, e também a execução das ações propostas ali em conjunto com o Comitê de Diversidade e também com o corporativo. E as pessoas voluntárias, como eu falei para vocês, com um aspecto muito principal de apoiar um ambiente de trabalho igualitário e inclusivo, onde todas as pessoas se sintam seguras e respeitadas,
pessoas que estejam abertas ao aprendizado e principalmente que participem ativamente das discussões, da proposição e execução das ações também, sempre alinhadas aí à nossa estratégia em diversidade e inclusão. Então, essa governança rodando firme, ela é essencial para que a gente consiga alcançar os resultados propostos. Então, a gente se aproximar cada vez mais desse sonho grande de representar a sociedade brasileira quando a gente olhar internamente para a nossa organização. De ponto 2, o que ancora isso, né? O que vai proporcionar que a gente tenha um direcionamento muito chave e um foco muito chave? São os dados, né? Então, a gente fazer análise para priorização. Aqui tem pontos principais. São 2 pesquisas que a gente realiza internamente. A pesquisa de percepção, a gente foca para entender como é a inclusão da nossa organização. Então, são pontos mais qualitativos. A gente tem o Senso Falcone para entender como é a nossa organização em relação à pluralidade e diversidade das pessoas. A gente tem diversas iniciativas com o recrutamento e seleção, a área de desenvolvimento. A gente sempre também se baseia nas melhores práticas, tanto de outras organizações ou estudos também vinculados à universidade. Então, a gente está sempre buscando referências e estudos para ancorar as nossas iniciativas de diversidade e inclusão. A nossa base de voluntários, e a gente faz também análises e as perspectivas de como a gente está utilizando o dashboard em Power BI para analisar esses dados. Aqui é só uma capinha do dashboard, eu não posso abrir todos os números ou análises que a gente faz para vocês, por questões internas, mas aqui é só uma carinha do dashboard, ele é todo interativo, então se eu clicar aqui nessa aba de censo, eu consigo ver os dados do censo desde 2019 até agora, então a gente já aplica censo de diversidade e inclusão há 4 anos. A gente tem aqui 5 abas, que são as abas de cada um dos grupos de afinidade temática que a gente tem. Então, a gente vai olhar para as perspectivas de pessoas com deficiência, raça, equidade de gênero, comunidade LGBTQIA+, e a questão de formações e experiências. E a aba final, a gente faz análises interseccionais. É importante que a gente não olhe, não tenha a perspectiva única de como se a gente estivesse em caixinhas, né? Cada temática, ela está numa caixinha limitada. Não, a gente também faz análises interseccionais, que isso é essencial para traçar as nossas iniciativas de futuro. Eu vou dar um zoom aqui, tanto na pesquisa de percepção quanto no censo. Então, quando a gente pensa na pesquisa de percepção, o objetivo é medir a evolução na percepção do time acerca de diversidade e inclusão. Então, a gente coloca percepções, por exemplo, sobre aspirações futuras, crescimento profissional, definições de diversidade e inclusão do time, qual é o impacto, qual a percepção desse avanço, as percepções do time sobre o programa de compliance da nossa organização. Esses são pontos coletados. A gente coleta ideias, então isso é um ambiente bem seguro para todas as pessoas do time trazerem suas ideias em relação à temática. E, obviamente, coletando feedbacks e depoimentos de como a gente está em relação ao avanço do programa de diversidade e inclusão e o que poderia ser feito para melhorar. Outros pontos que a gente traz aqui é se as pessoas entendem se o nosso ambiente possui políticas voltadas para a diversidade e inclusão, se possui iniciativas internas voltadas para a diversidade e inclusão, se as pessoas utilizam DI para a tomada de decisão no dia a dia, se elas sentem um impacto disso também no dia a dia e nos nossos resultados. Então, tem diversos pontos que são perguntados aí ao longo dessa pesquisa. E fator muito chave, tá? A gente faz essa pesquisa desde 2019, então já fazem 3 anos, e a nossa adesão média nesse ponto, né, para mensurar as percepções em relação à inclusão e o programa de diversidade, a gente tem uma adesão de 83%, uma adesão bem alta comparada aí com as boas práticas de mercado. Do outro lado, a gente tem os dados do censo, tá? O objetivo principal é levantar as informações acerca da diversidade, orientado pelos temas-chave, que foram os temas que eu falei anteriormente para vocês. E aqui, como exemplo, a gente traz alguns dados e cruzamentos que a gente tem na pesquisa. Então, qual é o cargo da pessoa, gênero, identidade de gênero, raça, orientação afetivo-sexual, região de residência, aspectos relacionados a temática de pessoas com deficiência, formação, religião e vários outros pontos. E a partir desses 2 combinados de informações, tanto em relação à diversidade quanto à inclusão, a gente toma as nossas
as nossas decisões internas, baseadas nesses fatos e dados. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês de como isso roda dentro da governança, tá? Pensando nessa gestão para resultados em diversidade e inclusão. A gente fez um censo, né? A gente faz censo desde 2019, tem aí essa adesão média nos últimos 4 anos de 89%, uma adesão muito alta. Então, a gente tem um dado muito fidedigno para trabalhar. Olhando essas duas pesquisas e os seus resultados, a gente percebeu que a temática racial era um ponto-chave para a organização, principalmente pensando no aumento da representatividade de pessoas negras. Então, esse foi um dado levantado, ele foi coletado, divulgado para todo o time internamente, então a transparência é chave. Esse dado foi trabalhado pelo grupo de afinidade racial, que é o COR. Eles começaram a ver boas práticas de mercado junto com o comitê, pensando qual é a representatividade em outras organizações do nosso segmento, em organizações brasileiras, como essa representatividade dos diversos níveis hierárquicos, pensando nas boas práticas internacionais, como a gente vê esse movimento também em relação à raça. Frente a isso, ficou muito claro que a gente precisava aumentar a nossa representatividade de pessoas negras no time, pensando que o Brasil é formado por 56% de pessoas negras, né? E pelo IBGE, o aspecto, né? Pessoas negras são formadas de pessoas pretas e pardas, tá? Então, pelo IBGE, a gente tem esse conceito de pessoas negras. Então, foi um ponto principal. A gente verificou internamente que precisava ser feito algo em relação ao assunto. Dito isso, o Grupo COR, junto com o comitê, começou a buscar quais seriam as principais iniciativas realizadas no mercado para aumentar a representatividade. Então, a gente viu os programas como a Ambev, o programa da Magalu, da Ben Jerry's, que fizeram aí os primeiros programas específicos de contratação de pessoas negras. A gente fez aqui em 2021, começou a desenhar antes, aí pela pandemia a gente só conseguiu realizar em 2021, foi o Jovem Falcone Diversa. O Jovem Falcone Diversa é um nome guarda-chuva, tá, para os processos seletivos específicos que a gente vai fazer em relação à diversidade. E o primeiro ponto foi justamente o racial. Então, a gente estudou no mercado, viu o que era feito como boas práticas, desenhou um programa que foi o Jovem Falcone Diversa. O Grupo COR levou para o Comitê de Diversidade e Inclusão para aprovação. Foi aprovado no Comitê de Diversidade. Então, a gente desenhou e entrou em contato com essas organizações que eu sei, como Ambev, Magalu, Ben Jerry, justamente para entender quais são os pontos fortes desse programa e o que poderia ser melhorado para ele ter ainda melhores resultados na atração e seleção de pessoas negras. E a gente estruturou e levou esse programa para aprovação, né? O Comitê de Diversidade e Inclusão levou para aprovação da nossa presidente Viviane Martins. Isso foi aprovado. Tendo essa aprovação, o Grupo COR, né, pensando nas pessoas que têm um lugar de fala, né, pessoas negras, juntamente com o corporativo, tanto a área de comunicação, recrutamento e seleção, o jurídico e outras áreas-chave foram envolvidas para a construção desse programa internamente. Então, a gente juntou as pessoas desse lugar de fala, ali as pessoas do COR, e também pessoas aliadas, né, que estavam ali em prol desse ambiente mais diverso, focado em pessoas negras. A gente construiu o Jovem Falcone Diverso, que foi lançado ano passado. E o Jovem Falcone Diverso teve vários pontos-chave de critérios, tá? E um dos pontos que a gente mudou em relação ao programa recorrente da Falcone, que era chamado de Jovem Falcone, tanto de estágio quanto de trainee, foi que a gente só tirou o inglês como eliminatório, e o que a gente revisou no Jovem Falcone Diversa, obviamente, além de tirar o inglês como eliminatório, foi de tornar o processo seletivo melhor para as pessoas candidatas, então, pensando na experiência da pessoa candidata e como a gente estava atraindo também as pessoas, como a gente estava se comunicando com as pessoas negras. Então, a gente mapeou todos os coletivos negros em universidades brasileiras e entrou em contato e foi trazendo justamente, falando sobre a Falcone, falando sobre o processo seletivo, tirando dúvidas aí desses coletivos e focando nessa atração. O processo seletivo rodou, foi um sucesso. A maioria das pessoas contratadas foi já efetivada internamente, como trainee, né? Já estão como business analyst dentro da organização. E lembra que eu falei para vocês sobre não ter o inglês como eliminatório?
a gente não teve, não eliminou pessoas, né, que não tinham antigamente o inglês que era requerido, mas a gente mediu qual era o inglês das pessoas. E cerca de 50% das pessoas que entraram já tinham inglês, que antigamente era chave aí para a entrada. E um dos pontos que a gente também conseguiu mensurar e entender é que o inglês era um fator de bloqueio para várias camadas de diversidade, seja diversidade racial, de camadas socioeconômicas diferentes, entre vários outros pontos. E a gente tirou esse filtro dos processos seletivos de estágio e trainee futuros, os recorrentes. Né? Então, já tem cerca de 3 ciclos que o inglês não é eliminatório tanto para o estágio quanto para o trainee recorrente da Falcone. E várias outras iniciativas, eu só dei um exemplo de como essa governança roda baseado em bases de dados, pensando também em outras iniciativas. Tá? Aqui, por exemplo, a gente reformulou o programa de compliance da Falcone, estabelecemos metas referentes à diversidade e inclusão. Além do Jovem Falcone Diverso, a gente tem metas vinculadas aí à representatividade de mulheres na alta liderança, com um programa-chave que eu vou falar para vocês. A gente tem metas tanto no estágio em trainee de pessoas negras, metas de representatividade de mulheres, pessoas de cursos diversos também. A gente tem essas metas nos processos de estágio de trainee. Atualmente, dentro das iniciativas desse ano de 2022, a gente tem metas para a contratação de pessoas trans. Essa é uma das únicas metas que a gente tem voltada para a comunidade LGBTQIA+, porque a gente percebeu que a gente tinha já a grande representatividade de outros públicos da comunidade e só faltava, de fato, e tinha uma subrepresentatividade de pessoas trans. Por isso que a nossa única meta em relação à comunidade é focada em pessoas trans. A gente desenvolveu um programa de coach para mães, um letramento em diversidade e inclusão, trazendo a teoria e a prática. Esse treinamento eu dou para todas as pessoas que ingressam na Falcone, então desde o dia 1, tanto para consultoria, outros negócios e corporativo, eu dou esse letramento sobre diversidade e inclusão, a importância, e principalmente trazendo isso para a prática. A definição de um pipeline de mulheres também na alta liderança, isso é um fator-chave para a gente. Então, isso aqui eu só trago qual é a inteligência de dados necessária e como isso tudo embasa todas as nossas iniciativas internas. Por isso que aqui eu brinco, né, de ser um projeto interno é justamente por conta disso, que está tudo extremamente ancorado para a gente ter uma tomada de decisão extremamente assertiva. Na sequência, a gente tem aqui educação e visibilidade. Então, ao longo do ano, a gente tem rodas de conversa sobre todos os temas prioritários internos que eu citei para vocês. A Jornada do Aliado é um programa que cada grupo de afinidade tem, que os grupos de afinidade que eu sei para vocês, ali a gente tem as pessoas do lugar de fala, né, daquela camada de diversidade, só que pessoas aliadas também podem ser voluntários do grupo, tá? O grupo é aberto para todas as pessoas, sendo daquela camada de diversidade ou não. Mesmo assim, a gente percebeu que tinha que ter uma jornada do aliado para as pessoas internas aprenderem sobre cada uma das temáticas. Então, eu trouxe aqui até um exemplo do Cora aqui. Em um dos meses, eles abordaram democracia racial. Então, todos os meses a gente tinha aí conteúdos específicos com uma trilha mesmo de aprendizados com foco nas pessoas aliadas. E isso tudo é ancorado dentro de um sistema nosso interno que faz essa gestão de conhecimento, tá? Que é a gestão nossa interna chamada Finder, e a gente também tem uma trilha tem uma página na nossa Universidade Corporativa focada em diversidade e inclusão, onde os conhecimentos são todos ali também, específicos guardados. A gente tem cartilhas e materiais educativos chave, de acordo com as temáticas e pontos que forem surgindo. Entregas de livros temáticos de diversidade e inclusão para lideranças. Ano passado, a gente entregou esse livro aqui que chama Inclusifique. Inclusive, é um dos livros muito bons, pensando na liderança como público-alvo. Na sequência, a gente tem comunicação e posicionamento. Então, quais são as campanhas temáticas priorizadas? Adesão a fóruns em compromisso, que eu vou trazer com um pouco mais de detalhe para vocês. A gente tem uma iniciativa chamada Fax Sem Censura, onde as pessoas aqui da Falcone, caso não se sintam à vontade de perguntar nos grupos de afinidade ou de falar sobre o assunto abertamente, podem mandar perguntas anônimas e a gente vai respondendo essas perguntas ao longo das nossas reuniões aqui internas da Falcone com todo o time, ou na nossa news
interna, né, que tem toda semana, e Diversidade e Inclusão tem ali uma editoria para a gente trazer tanto as datas comemorativas, eventos, e também responder perguntas em relação ao fato de censura. A gente publica artigos em Diversidade e Inclusão no LinkedIn para trazer o que a gente vem fazendo aqui de maneira periódica em relação à temática, não só com foco em datas comemorativas, mas como a gente trabalha a temática ponta a ponta ao longo de todo o ano. A prospecção ativa de candidatos e candidatas diversos, pensando justamente naquele ponto que eu falei para vocês. Com o entendimento dos dados, a gente sabe quais são os pontos que a gente precisa melhorar internamente e como a gente vai atrair essas pessoas candidatas. Então, mapeando aí coletivos negros, coletivos femininos, coletivos LGBTQIA+, em universidades, como se comunicar com esses públicos que a gente quer atrair e assim por diante. A gente realiza lives tanto no Instagram quanto no YouTube para falar sobre a temática aqui internamente e divulga também as vagas da Falcone em plataformas específicas. Uma que a gente divulga, e até conectando com a meta de pessoas trans, é a Transempregos, da Maite Schneider também. Então, as vagas da Falcone são divulgadas lá de maneira periódica também, com o intuito justamente de aumentar a nossa representatividade de pessoas trans no time. E na sequência, que são justamente os compromissos que eu falei para vocês, tá? E fóruns que a gente é signatário, tá? Eu já tinha citado os ODS, então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui a gente tem alguns fóruns de compromisso. O primeiro deles é o princípio de empoderamento de mulheres da ONU, então são 10 princípios que a Falcone segue como organização justamente para promover equidade de gênero, pensando em equidade de oportunidades internas também. A gente é signatário do Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, também, e lá a gente tem cerca de praticamente 10 tópicos e compromissos que a gente tem que seguir para se tornar uma empresa que vai impactar positivamente em relação à comunidade LGBTQIA+. A gente faz parte da rede empresarial de inclusão social, do movimento Mente em Foco, de 2 programas da ONU que chamam Equidade e Prioridade de Gênero e o Equidade e Prioridade Racial. Também fazemos parte do movimento Elas Lideram, que também é da ONU, e o Fórum de Empresas com Refugiados, que eu citei para vocês, que é algo mais recente desse ano. De metas, por exemplo, que são públicas, tá? A gente tem a meta do Equidade e Prioridade de Gênero, que foca em mulheres na alta liderança, então a Falcone tem como meta pública alcançar 30% de mulheres na alta liderança da organização até 2025. Essa meta é correlata às metas do movimento Elas Lideram, que a gente se tornou signatário esse ano, programa da ONU também, que tem essa meta de 30% de mulheres na alta liderança até 2025, e eles propõem também uma meta de 50% de mulheres na alta liderança até 2030. Então, esses aqui são os nossos principais compromissos e fóruns que a gente é signatário e princípios também, pensando justamente nesse impacto positivo na sociedade, nas organizações e no local onde a gente está inserido. Na sequência, ações estruturantes que são chave, tá? Então, como a gente vai desdobrar essas metas de diversidade e inclusão para que sejam possíveis ser alcançadas, obviamente tem que ser metas desafiadoras, mas também ali muito bem pensadas e desdobradas para que elas sejam alcançadas ao longo do tempo. A gente revisou o nosso processo seletivo, o nosso processo de recrutamento e seleção das pessoas, pensando na mitigação de viés inconscientes, como a gente está atraindo pessoas diversas e proporcionando uma experiência da pessoa candidata. Pontos-chave que foram revisados: a retirada do inglês como eliminatório e, de fato, a mitigação de viés inconscientes. Então, ter muito claro quais são as competências, capacidades e o que a gente quer das pessoas. E um fator-chave, que foi até citado pelo presidente do Conselho da Falcone, que é algo inegociável, é que as pessoas que a gente está atraindo, elas têm um fit com os nossos valores, com a nossa cultura e com o que a gente quer para transformar a sociedade, tá? O impacto que a gente quer gerar tanto nas organizações quanto na sociedade. Esse é o fator inegociável. Então, quando a gente pensou nessa revisão, pensamos justamente como a gente vai conseguir capturar essa essência nas pessoas e também que elas tenham uma experiência melhor aqui ao longo de todo o processo. A realização do Jovem Falcone Diversa, que eu já citei para vocês como exemplo, tem um programa de mentoria específico para o Jovem Falcone Diversa, a revisão do compliance, política de parentalidade, pensando aí na experiência de pais e mães dentro da organização, o programa de coach para mães, o estabelecimento de KPIs e cards de metas também para as lideranças,
E tem um dos pontos-chave que acredito que, obviamente, além da gente olhar para o interno, como eu falei para vocês, esse impacto na sociedade, é pensando como a gente pode impactar fora. A gente, desde 2020, primeiro ano da pandemia, a gente lançou um programa chamado Falcone Juntos. Falcone Juntos é uma consultoria pro bono para pequenos e microempresários e empresárias. E um dos fatores interessantes que a gente viu que era necessário é também se ter filtros de diversidade. Então, na terceira edição do Falcone Juntos, ainda ali em 2020, foi realizado junto com o Colos Falcone, o Falcone Juntos, focado em empresários e empresárias negros e negras, tá? Então, a gente viu pontos similares e a gente traçou workshops e palestras com essas pessoas empresárias e também teve aí um ciclo de 2 a 3 meses de consultoria pro bono também. Então, acho que foi algo bem interessante, impactante, como terceiro ciclo aí do Falcone Juntos. Agora a gente está já no quarto ciclo do Falcone Juntos, foram traçados filtros de diversidade para a escolha aí das organizações. Esse mês a gente teve as primeiras reuniões já com as novas pessoas empresárias e pequenos empresários que estão aí com a gente nesse novo ciclo de consultoria pro bono. Aqui eu coloquei um QR Code que leva para a landing page de diversidade e inclusão da Falcone, então caso vocês tenham mais interesse de conhecer sobre as nossas iniciativas, a gente tem lá um apanhado de tudo que eu falei aqui para vocês. E agora eu queria abrir para dúvidas. Acho que abordei aí durante esses 50 minutos tudo que a gente faz em diversidade e inclusão e pensando justamente nessa gestão, tá? Qual a importância de ter uma gestão para resultados em diversidade e inclusão e como isso é necessário para a mudança de patamar, tanto na percepção do time em relação ao avanço da inclusão interna e dos resultados do programa de diversidade e inclusão, quanto de fato na mudança do patamar e nas representatividades. De todos os índices, eu vou depois compartilhar com vocês o nosso relatório de ESG. Lá tem posicionados os nossos avanços em relação às representatividades e também nos cargos de liderança. Aí depois eu coloco aqui no chat o link do nosso relatório de ESG da Falcone. Agora eu queria abrir para dúvidas e trazer para vocês essas perspectivas. Fiquem à vontade, gente, abrir o microfone, tirar dúvidas. Eu tenho uma dúvida. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo certo. Qual a Deixa sua eu dúvida? perguntar. Tipo assim, em qual momento meio que foi essa virada de chave para você perceber que a diversidade e a inclusão estava dentro do mundo corporativo para você poder se especializar, digamos assim, né, nessa área, nessa parte? Um dos fatores, uma virada de chave para mim foi perceber, eu tenho mais de 10 anos de mercado de trabalho e só na Falcone eu vi esse envolvimento genuíno com diversidade e inclusão, tá? De maneira bem sincera, inicialmente dentro da Falcone eu não falei sobre minha orientação afetivo-sexual, né? Eu sou um homem gay, não tinha falado de início. Já tinha 2 anos de companhia quando eles lançaram um programa de diversidade e inclusão no nosso encontro anual. Então, anualmente, a gente se encontra, todas as pessoas colaboradoras, para entender estratégia de negócio, futuro, resultados. E lá foi lançado o programa de diversidade e inclusão e os grupos de afinidade. Ali eu vi que era algo importante para as organizações, principalmente ali para a Falcone. Não era uma perspectiva que eu tinha anteriormente, mas como homem gay eu já sofri muito homofobia em outras experiências que eu tive de trabalho e eu me senti pela primeira vez confortável de ser quem eu sou 100% em um lugar. Então a Falcone proporcionou isso. Depois de bastante tempo aqui internamente, eu vejo de maneira muito transparente como isso impactou positivamente na minha carreira. E eu fui tendo isso como uma missão pessoal, de trazer e atuar internamente para proporcionar, principalmente, um ambiente inclusivo para as pessoas, para que ninguém tivesse medo ou receio que eu passei entre os ambientes de trabalho, né, que as pessoas, de fato, se sintam seguras para ser quem elas são, independente da camada de diversidade que ela tenha. Outro quesito muito chave é de começar a perceber que, como eu atuo na consultoria, né,
tanto clientes no público e privado, eu comecei a ver que isso era um fator chave para outras organizações também. Então, clientes nossos que tinham também programas de diversidade e inclusão, grupos de afinidade, e pensando na minha missão, eu sabia que, obviamente, não bastava só a minha boa vontade, eu acho que eu queria ter, de fato, um conhecimento técnico e teórico no tema para conseguir potencializar tanto os resultados da Falcone como organização e também começar a impactar no externo, pensando em clientes, pensando em construir uma solução de gestão para resultados em diversidade e inclusão que eu possa oferecer, como organização, a Falcone possa oferecer isso para outras organizações também. A gente já vem vendendo há um certo tempo essa solução, né, de gestão para resultados em diversidade e inclusão, e virou um fator chave. Assim, eu estou finalizando mês que vem a minha especialização, já estou na retinha final, não vejo a hora de acabar também, mas isso é um movimento que ancora muito o que eu faço internamente e também nos clientes, sabe? Para que, de fato, a gente tenha, obviamente, a gestão como fator imprescindível para a mudança de patamar, mas também o conhecimento técnico em diversidade e inclusão, esse letramento, a importância do tema, para que essas lideranças, pessoas do time saibam a importância do tema, isso é essencial. Então, por isso que eu, obviamente, depois de um tempo atuando na temática, eu vi que eu precisava desse fator de diferencial também, sabe? Para ter propriedade no que eu estou trazendo, no que eu estou falando, estar bem conectado também de forma bem chave. Respondi sua dúvida, tem mais algum ponto? Não, respondeu sim, gostei bastante. Deu para entender legal. Valeu, Pedro. Obrigado. Mais alguém tem uma dúvida? Um de cada vez, viu, gente? Não fiquem com vergonha, não. Você pode falar mais um pouco sobre a parentalidade? Esse é um ponto, pensando, né, nos desafios que a gente, obviamente, pensando na sociedade brasileira e como é uma sociedade estruturalmente machista, estruturalmente machista, existe desafios que são impostos pela sociedade de maneira estrutural mais para as mulheres do que para os homens, tá? Então, quando a gente olha pensando na parentalidade, tanto os desafios de mães e pais internamente, a gente percebe que geralmente as mães elas têm uma dupla ou tripla jornada. E como a gente, principalmente olhando dados e sociedade brasileira, tá? Esse é um ponto que para algumas mulheres acaba virando uma decisão. Então, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu quero ter filhos e isso vai impactar negativamente na minha carreira e acabou, ao longo de vários anos, sendo um fator de decisão. O que a gente quer proporcionar com iniciativas e políticas em prol da parentalidade é que a gente tenha benefícios internos dentro da organização que proporcione um ambiente onde não seja um fator de decisão, que de fato as pessoas, as colaboradoras que querem ser mães, elas não fiquem pensando, nossa, então eu vou ter que escolher a maternidade em vez da minha carreira. Então a gente quer proporcionar um ambiente que, de fato, isso não seja um fator de decisão para as pessoas, que sejam desenvolvidas e tenham um equilíbrio tanto entre a vida pessoal e profissional das pessoas que querem ser ou são já mães dentro da organização. E pensando nos benefícios também em relação aos pais e como a gente proporciona educação e fala sobre o assunto e trazendo o papel dos pais também dentro desse quesito, né? Quais são os papéis, responsabilidades, quais são as dúvidas frequentes em relação à paternidade e sempre tem aquele quesito, né? Assim, agora falando de maneira mais pessoal também, se vocês forem perceber, a minha mãe foi mãe solo, né? Então, ela cuidou de mim e dos meus irmãos, então, de 3 filhos, sozinha e trabalhando. Então, ela teve diversos desafios ao longo do tempo. Quando a gente olha para a perspectiva de homem, se um homem faz isso, ele é tido, nossa, como herói, como super-herói, e coisas que mulheres fazem aí diariamente. Então, até trazendo essas perspectivas para os homens,
de fato do seu papel, que o homem na paternidade ele não está ajudando a mãe, né? Ele tem um papel exatamente igual e o mesmo. Então, esse é um dos fatores chave, né? Até a educação e trazer a temática para o debate. Acho que como a gente tem, de fato, a gente está numa sociedade que é estruturalmente machista, homofóbica, racista, em vários outros pontos, a gente tem que, ao longo dessa jornada, também trazendo educação e visibilidade para essas temáticas-chave. A gente entende que parentalidade é uma temática-chave aqui interna para a nossa organização, justamente para fomentar e pensando na equidade de oportunidades entre as pessoas que querem ser mães e também trazendo as perspectivas e pontos, né, para fomentar melhores posturas entre as pessoas que querem ser pais e tudo mais, ou já são pais atualmente. É justamente um debate, tá? E acho que um ponto muito chave internamente, independente de qual seja a camada de diversidade ou iniciativas que a gente vá debater, é de proporcionar um ambiente seguro para as pessoas colaboradoras. Primeiro, para elas entenderem por que a gente está atuando em diversidade e inclusão, qual que é a importância do tema para o nosso negócio, e outro ponto é também como a gente cria esse ambiente que as pessoas possam perguntar, tirar suas dúvidas. E também, acho que é esse fator-chave, tá? De levar isso para os seus times, levar isso para suas famílias, para os clientes, fornecedores. Então, como a gente consegue também traduzir o impacto que a gente está gerando internamente para as outras pessoas. Obviamente, sabendo que cada uma das pessoas colaboradoras aqui internamente pode estar em uma etapa diferente dessa jornada de conhecimento, tá? Então, é muito importante que a gente também entenda isso e saiba se comunicar muito bem com cada um dessas pessoas. Tem gente que já vai ter uma maturidade maior em relação à diversidade e inclusão, tem um conhecimento maior da temática, mas nem sempre ela tem conhecimento sobre todos os prismas de diversidade, né? Então, por isso que a gente sempre olha os nossos dados para entender o que é prioritário da gente atuar e comunicar e traçar iniciativas de educação e visibilidade internamente também. Eu vou colocar aqui meus contatos, a Valéria perguntou, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu colocar aqui no LinkedIn para vocês. Coloquei meu LinkedIn aqui, Valéria. De nada. Vocês têm alguma dúvida? E eu acho que só para complementar, assim, antes de alguém fazer outra pergunta, tem um fator bem chave também quando a gente vai pensar em gestão para resultados de diversidade e inclusão, é onde essa organização está inserida. Eu estou falando da Falcone, que a maioria das pessoas colaboradoras são brasileiras, só que a gente está crescendo as nossas bases nos Estados Unidos e no México também. As camadas de diversidade que são prioritárias nos Estados Unidos e no México não necessariamente são as mesmas que são prioritárias para o Brasil. Então, como uma empresa multinacional pode atuar em diversidade e inclusão pensando nessas demais perspectivas, como a gente vê e aborda as perspectivas de outros países e, obviamente, até pensando na solução, quando a gente está atuando em clientes, de entender de maneira muito objetiva e clara qual é a perspectiva e os pontos prioritários de onde aquela organização está inserida. Então, a gente colocaria isso também como fator chave. Oi, Heloísa, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, tudo e com você? Certo, também. Eu queria saber um pouquinho sobre, pelo que eu percebi da Falcone, ela é uma empresa que, assim, ela desde sempre consegue conversar muito facilmente sobre esses assuntos de diversidade. Mas durante a trajetória de vocês, quando vocês estavam construindo essas conversas sobre diversidade ou trazendo a importância do tema, como é que vocês conversavam com pessoas que não se sentiam identificadas com os grupos
sociais minoritários ou as causas, né? Como é que você fazia para conversar com essas outras pessoas e mostrar para elas a importância e fazer com que elas também se engajassem no tema? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Heloísa. Um fator muito chave quando surgiu o programa as discussões, tá? Antes de fato, surgiu o programa de diversidade e inclusão. Algumas pessoas da sociedade da Falcone, da alta liderança, elas começaram a se sentir incomodadas, começaram a debater sobre o tema, falar sobre a ausência de diversidade, observar que tinha pontos de melhoria em relação à inclusão. Algumas pessoas do time, próximas dessas pessoas na sociedade, também juntaram, começaram a debater sobre o tema e foi formado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho levou a temática para a diretoria na época e a diretoria ela tinha a perspectiva de que estava tudo certo. Você não, a Falcone é uma organização diversa, a Falcone é uma organização inclusiva. Eles não tinham essa mesma perspectiva, né? E um dos fatores que trouxe eles para o mesmo entendimento da gente é que isso fosse ancorado em dados, né? Então a gente pensou assim, o que a gente precisa fazer para entender qual que é a realidade de fato da Falcone em relação à diversidade e inclusão. Foi aí que surgiram as pesquisas que a gente tem, tanto para identificar qual que é a nossa diversidade, a pluralidade das pessoas, quanto a pesquisa para mensurar a inclusão. Quando a gente fez essas pesquisas, ficou claro com os dados que a gente tinha pontos de melhoria, tanto de aumentar a nossa representatividade e também de melhorar a nossa inclusão. A gente levou esses dados para as lideranças da época, ali para o nível de presidência e diretoria, e isso estava muito ancorado pensando, esse aqui é o retrato de como nós somos. A gente está inserido no Brasil, a gente tem essa realidade no Brasil, a gente não está exatamente próximo e representando essa realidade. A gente vê organizações concorrentes a nós e grandes organizações brasileiras que já estão atuando em diversidade e inclusão há muito tempo. Isso é fator-chave por diversas pesquisas de impacto positivo nos negócios, pensando em organizações que inovam cada vez mais e pensando, de fato, em sobrevivência de organizações, tá? Então, a gente ancorou todo esse discurso mostrando a importância de trabalhar o tema e qual que era a nossa perspectiva de futuro, pensando, olha, a gente precisa atuar nesse tema durante... a gente até levou já um plano de ação para essa diretoria, que foi aprovado, pensando em ações de curto prazo, assim, pensando no curto, médio, longo prazo. Então, a gente trazou aí um plano são 2, 4, 6, 8, 12 e 18 meses. Então, a gente tinha ações periódicas ali para potencializar esse avanço, e isso é uma forma muito fácil da gente traduzir essa importância e trazer essas pessoas para elas se engajassem no mesmo nível que a gente. Então, tivessem em prol do mesmo objetivo ali, que era aumentar a nossa representatividade de grupos minorizados internamente, né, para espelhar a sociedade brasileira e também proporcionar um ambiente inclusivo para que todas as pessoas, independente da camada de diversidade, elas se sintam seguras e possam ser verdadeiramente quem são aqui internamente. Então, acho que o ponto principal é estar muito ancorado nos passos e dados e traduzir isso de maneira muito prática, pragmática, com ações de dia a dia para essas pessoas. Assim, elas conseguem ver o valor agregado dessas iniciativas e a importância dessas iniciativas para o negócio também. E, obviamente, é um desafio, tá? Não é uma coisa que vai ser de um ano para o outro, é uma jornada que, obviamente, pode levar mais tempo. Atualmente, a gente tem mais de 4 anos aqui com programas de diversidade e inclusão, com essas pesquisas sendo realizadas anualmente, justamente para proporcionar isso de maneira periódica, tá? Para que não seja uma iniciativa que vai ser feita no ano, vai morrer no ano seguinte, que a gente não consiga mensurar os resultados dessas iniciativas, tá? Beleza, muito obrigada. De nada, Heloísa. Obrigado pela pergunta. Pessoal, mais alguém? Eu acredito que seja só isso, Eduardo.
Perfeito. E, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Acho que falar sobre diversidade e inclusão é um tema que me move tanto internamente quanto nos clientes que eu tenho atualmente aqui na Falcone. E foi bem interessante. Eu já falei ano passado aqui na Semana Acadêmica, falei esse ano sobre a temática. E quando eu participei do Enege como palestrante, né, representando a Falcone no final de semana passado, lá em Maceió. Eu não fui falar sobre diversidade, falei sobre desenvolver visão sistêmica e participei de algumas horas de conversa, mas essa pergunta surge espontaneamente. Então, foi bem legal como isso está cada vez mais frequente nos lugares onde a gente começa a circular. Então, desde as organizações aqui, ou desde a universidade, as organizações onde eu estou atuando, e nos eventos por onde eu vou passando e representando a Falcone. E foi bem legal ano passado, também até conectando aqui com a NB, que o pessoal da DIM, que eu fiz parte, né? Nossa, já saí da DIM tem 10 anos. Socorro. A pessoal da DIM ano passado me convidou para falar sobre diversidade, saber o que a Falcone estava fazendo, como eles podiam implementar iniciativas políticas de diversidade. Eles já estavam com várias iniciativas que eu achei bem geniais também. Então, a gente fez uma troca ali com eles, com o pessoal que estava lá no passado, e eu acho bem legal como esse tema está cada vez mais importante assim para as organizações, para as pessoas. É algo que me move diariamente, um motivador para mim. Eu espero que vocês tenham gostado da temática que a gente foi trazendo. Eu queria trazer de fato algo prático, tá? Não algo teórico para vocês, e justamente o case de onde eu trabalho e eu venho aplicando diversidade e inclusão diariamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu contato do LinkedIn eu passei aí, fiquem super à vontade de adicionar, tirar outras dúvidas, falar sobre a temática de diversidade e inclusão. Se quiserem conhecer mais sobre a Falcone também, fiquem super à vontade, tá bom? Sendo assim, finalizamos a palestra de Gestão da Inovação e Inclusão e agradecemos ao palestrante Eduardo Dantas pela participação na 10ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde, teremos mais atividades no CADM. Relembrando, participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, localizada no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Muito obrigada, Eduardo, foi uma palestra maravilhosa. De nada, e ano que vem, se for presencial, me convide de novo, viu? Quero ver vocês aí presencialmente. Tá bom? Até mais, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, tchau. E até, tchau. Falou, tchau, tchau.